pessoas que, porventura, venham assistir ela é gravada depois, então a dúvida de vocês acaba sendo dúvida de outros também, tá bom? Fique à vontade para a gente conversar e para a gente se conectar aqui, ok? Muito bem. Vamos lá, então, gente. Vamos começar? Are you guys ready? Yes? Awesome. Let's go. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho, então, para vocês sobre o processo de imersão, o processo de aprendizado, o processo que vocês vão passar durante esse curso, para que vocês possam nos acompanhar, entender mais, se preparar cada vez melhor. A gente vai fazer também uma apresentação da plataforma que vocês vão usar e hoje vocês vão estar recebendo já o acesso para o curso Como Aprender Inglês Estudando de Casa. Let's go! All right, so o programa de imersão é baseado no que a gente chama de Immersion Model Training, treino de modelo imersivo, onde você vai revivendo situações, treinando através de falar coisas várias vezes, e aí você vai gerando a sinapse de forma prática, levando você a um aprendizado ativo e indutivo, até que você, de fato, transforme aquela informação do que a gente chama de memória de longo prazo, né? Que é aquela informação que você não mais esquece. Muito bem, legal, você está mostrando que é prioridade para vocês, estando aqui hoje com a gente, para nós também é prioridade que vocês aprendam, por isso nós estamos aqui, tá bom? Vamos lá, vamos em frente, então. Quando você olha o modelo tradicional de avaliações, né, de aquisição de língua, que é o padrão europeu de idiomas, você vai ver que eles vão falar que para que você chegue no que a gente chama um nível avançado, que aí você vai encontrar como B2, você precisa de 500 a 600 horas, tá? Esse já é um nível avançado. A pessoa consegue se comunicar plenamente em inglês em situações diversas, e para que você tenha um alto nível de inglês, seja o C1 e aí depois o C2, estamos falando de até 1.200 horas de treino num modelo tradicional de ensino. Essas são os padrões, os números de cursos tradicionais. Esses números existem há muito tempo aí no padrão europeu, mas nós queremos mostrar para você que através de programas de imersão, através de uma disciplina, usando as ferramentas corretas, estando no ambiente correto, com as pessoas corretas, você consegue fazer isso de forma muito mais rápida, mas você tem que ter um compromisso para que isso de fato aconteça. Como é que a gente conseguiu, então, acelerar esse processo, né? Para a gente acelerar esse processo, nós precisamos entender como é que é feita a aquisição da língua. Pode colocar as imagens embaixo, Robert, para eu conseguir ter uma visualização melhor aqui também, ter um retorno. Existem duas maneiras, então, da gente ter dois processos de estudos de idioma. Um é o que a gente chama de processo natural e outro processo não natural. O que é o processo natural? O processo natural, ele envolve a fala e ouvir. Ouvir, 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 falar, 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 ouvir, 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 falar, falar, falar. Isso é o processo natural de aquisição de um idioma. Você ouve e produz com o idioma. O processo não natural, ele envolve a leitura e a escrita. A escrita é a codificação do idioma e a leitura é a decodificação do idioma. É um processo chamado de não natural. Por isso que uma criança aprende a língua espontaneamente, mas ela não aprende a ler e escrever espontaneamente. Ela precisa ser treinada para isso. Vamos lá. Então, muitos cursos são focados em alguns princípios. Primeiro, partir da leitura e a escrita para depois ir para a fala, o que é antinatural, e depois dividir o curso em conceitos do que é fácil e difícil, mas, na verdade, não existe o conceito de fácil e difícil quando fala que é o idioma. Por exemplo, quando você olha essas 4 frases, eu tenho 2 frases em japonês e 2 frases em inglês, eu tenho ali, na primeira frase, que é kino wa do, em inglês, this is a pen, e embaixo, kore ga entsu de aru. Kore ga entsu de aru. E a quarta frase, que está em inglês, how was your day yesterday? Tá? How was your day yesterday? Então, quando eu olho aqui, kino wa do, this is a pen. Kore ga entsu de aru, how was your day yesterday? Então, vamos lá. Partindo do inglês para o português, quem pode me dizer o que é this is a pen em português? Pode abrir o microfone e responder.
Esta é uma caneta. Isso. E how was your day yesterday? How was your day yesterday? Como foi seu dia Como foi seu ontem? dia? Perfeito. Como foi seu dia Quando ontem? eu olho, então, this is a pen, que novo ador. Corregar to the aro. How was your day yesterday? Ok? Fizeram associação? O que é mais fácil, gente, dizer em inglês e japonês? Esta é uma caneta ou como foi seu dia ontem? Pode A responder. caneta. Esta é uma caneta. É isso? Muito bem. Mas se eu falar para vocês que esta é uma caneta em japonês, é korega etsudearu. E como foi seu dia ontem em japonês é kino wado, tá? Então, para você perceber... Exatamente. Então, a palavra this is a pen em inglês, esta é uma caneta, em japonês, korega etsudearu. E a palavra kino wado em japonês em inglês, how was your day yesterday? Como foi seu dia ontem? Então, uma frase que em inglês parece maior, em japonês é menor e vice-versa. Por isso que a gente fala que não existe. O que é fácil no idioma pode ser difícil em outro idioma. Por isso, nós não podemos partir do conceito de fácil e difícil quando você vai aprender um novo idioma. Você tem que partir do conceito do quê? O que você usa e o que você não usa, ou o que é mais importante e o que você vai construir depois. Tá certo? Vamos em frente, então? Já que a gente quebrou o conceito de fácil e difícil, como é que é o processo de aquisição da língua? Nós temos 3 grandes áreas, isso é desenvolvido pela linguística, né? Os estudiosos na área de linguística desenvolveram esse gráfico que vocês estão vendo por aí. E aí você tem no quadrado vermelho a incompetência básica de comunicação, eu não consigo falar nada, eu não consigo sequer formar frases em inglês. Mas também eu tenho o segundo estágio ainda na área vermelha, que é a comunicação básica, que é comunicar sem usar estrutura gramatical. Eu apenas começo a falar. Eu falo com o que eu tenho, eu vou criando, eu vou me comunicando, eu vou fazendo o que eu posso. E eu vou juntando as poucas coisas que eu tenho e criando frases para me comunicar. A partir desse momento, eu já estou comunicando. E essa é a primeira parte, é o primeiro passo que você dá rumo à fluência. Antes de você esperar falar no nível C1, C2, você precisa se comunicar, perder o medo de falar, perder o medo de errar, falar mesmo falando errado. E quando você perde o medo de errar, a gente fez algumas atividades do último encontro que nós tivemos aqui, né? Não sei se todos vocês estavam, a Rafa estava com a gente naquela live lá, Rafa. O Elton, eu sei que estava. Mas quando a gente vai se jogando e vai tentando, né, e vai se expondo, é quando a gente começa, então, a construir no nosso cérebro a área do inglês, de produção da fala, e aí depois você vai da área ali vermelho para o laranja, que é organizar o que você já fala. Primeiro você fala, depois você organiza, que é o que a gente chama de competência de comunicação aperfeiçoada, enhanced communicative competence, né? Competence. Então, você vai usar agora a língua corretamente, graças ao aumento da sua competência gramatical. Primeiro você fala, depois você organiza o que você fala. As pessoas, o grande problema dos cursos tradicionais é que eles querem que você aprenda toda a gramática primeiro para depois falar, e isso é antinatural. E aí você tem a competência pragmática, que é quando você vai usar os regionalismos, a questão da pronúncia, a questão de figura de linguagem e toda aquela linguagem própria do pensamento do nativo que nós não conseguimos traduzir ao pé da letra do português para o inglês. Isso a gente chama de competência pragmática, né? Que é mais um conhecimento mais profundo cultural da língua. Vamos lá, então. Um dos grandes teóricos na área de aquisição de idiomas é o Stephen Krashen, e ele diz que a aquisição da língua requer uma interação direta na língua, uma comunicação natural, na qual as pessoas que estão falando não estão preocupados com a forma dos sons, mas com a mensagem que eles estão comunicando. Então, primeiro você tem que se comunicar.
comunicar, primeiro você tem que falar, primeiro você tem que se conectar com as pessoas e conseguir entender, mesmo que seja por contexto, para aí você ir organizando, se aprofundando na língua, porque você já está interagindo com a língua antes de você se preocupar com a forma e com o aperfeiçoamento gramatical. Tá? Então, esse é o grande desafio de pessoas que estão estudando e fazendo aquisição de língua. Eles gastam muitos anos estudando gramática, muitos anos tentando aperfeiçoar, para só lá na frente, só depois, eles começarem a falar de verdade. Você precisa falar desde o momento 1. Qual é a diferença entre aprender e fazer aquisição? O aprendizado da língua e a aquisição da língua. E aqui a gente tem um desenho ali de uma bicicleta, que é o que mais se assemelha com o processo de aquisição da língua, como andar de bicicleta. Você não estuda a teoria da bicicleta, você não vai estudar as teorias da física. That's okay, vamos voltar lá. Você não vai estudar as teorias da física e tudo mais para aprender a andar de bicicleta. Como é que você aprende de bicicleta? Você sobe na bicicleta e vai tomando tombo, até a primeira coisa que você tem que perder é o quê? O medo de cair, é ou não é? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu quero que você responda rapidamente. Você pode ou escrever no chat ou abrir o microfone e falar. O que você acha que é... A pergunta minha é o seguinte: um adulto que nunca aprendeu a andar de bicicleta, consegue aprender a andar de bicicleta depois de adulto, sim ou não? Sim. Sim. Mas o que é a grande barreira que o adulto precisa, ou algumas barreiras que o adulto precisa vencer para aprender a andar de bicicleta depois de adulto? Vamos lá. Medo de cair. Medo de cair. Medo de cair. O que mais? Vergonha. A vergonha. Verdade. O que mais? Ele pode acreditar que, se colocar na cabeça dele que adulto não aprende a andar de bicicleta, isso pode se tornar uma barreira para ele aprender? A crença, sim. Crença. Exatamente, crença. Ele já tem uma convicção: eu tenho um problema de equilíbrio, ou eu sou uma pessoa desastrada, uma série de coisas que ele pode falar e que impede ele de fazer o quê? Porque, mesmo sendo adulto, o que ele tem que fazer para aprender a andar de bicicleta? Vamos lá. Subir na bendita da bicicleta, tomar uns bons tombos, mas continuar até andar, é ou não é? Ok? Faz sentido para vocês? O problema é que quanto mais adulto nós vamos ficando, mais nós temos medos, mais nós temos crenças e mais nós perdemos as oportunidades porque nós estamos convictos que não vamos conseguir. O aprendizado, o estudo sobre a língua, ele é artificial. São coisas que você não usa. A aquisição é natural. Você vai lá e usa, você vai lá e tenta, você vai lá e passa pelo processo. O aprendizado ele é meramente técnico, a aquisição é pessoal. O aprendizado, o estudo sobre a língua, foca na língua escrita. A aquisição foca na língua falada. O estudo sobre a língua foca na teoria, é a análise da língua. E a aquisição foca na prática, é o uso da língua. O aprendizado tem uma formação, é focado na instrução formal, enquanto a aquisição é na interação prática. O aprendizado é o professor dando regras que o aluno tem que tentar pegar essas regras e depois transpor para a fala. E na aquisição é o quê? Indutivo. O que isso quer dizer? É uma descoberta. O professor induz a prática e, a partir do processo de prática, é que o aluno começa a perceber a lógica da língua e começa a aplicar essa lógica em diferentes contextos. O aprendizado é um processo consciente. O estudo sobre a língua. A aquisição é um processo subconsciente. Por exemplo, quem aqui tem filho, ou sobrinho, ou criança pequena perto da família? Você já percebeu Criança quando a próxima. criança chega? Ok, Rafa. Então, vamos lá. Eu. Quem mais? Quem mais aí? O Eleilson também tem. Ah, legal, Eleilson. Tenho 3 filhos. 3 filhos. O seu filho chega, Rodrigo, o seu filho chega, Eleilson, Rafa. E aí a criança chega e fala, e você já percebeu a criança chegar. A criança algum dia chegou para você e falou assim: mãe, olha a palavra nova que eu aprendi, vai lá e fala? Ou ela simplesmente fala? Ela fala. Ela só fala. E aí qual é a sua reação? Onde é que você aprendeu isso, menino? Isso mesmo.
porque é um processo subconsciente, ok? Você vai fazer aquisição quando você percebe, você fala. Às vezes, a gente precisa ter um trabalho aí para ajudar o aluno a perceber os seus ganhos, o seu crescimento, porque a nossa tendência é o quê? Não perceber o meu crescimento, e quando eu não... Porque é natural. E às vezes eu tenho a sensação que eu não estou crescendo, mas quem está de fora que vê o seu crescimento, porque é um processo subconsciente. Tá? Por isso que você vai ter constantemente ferramentas para poder setar isso e acompanhar esse processo. O aprendizado ele é focado no que, olha, você tem que focar apenas no conteúdo e estudar o conteúdo. Você faz a prova baseado no conteúdo que foi previsto em sala de aula, mas a aquisição não. É baseado na parte também estimular a criatividade. Você pode ir além, você vai criar, você vai improvisar, você vai se expor e vai tentar fazer coisas novas. Aprendizado de atividades sobre a língua, aquisição de atividades na língua. O aprendizado foca na forma, aquisição na comunicação. O aprendizado produz conhecimento, mas a aquisição produz uma habilidade. Então, você vai precisar treinar inglês como você treinaria andar de bicicleta. Vamos em frente, então? Vamos lá. Como é que, então, nós vamos trabalhar durante esses meses? Como é que funciona o nosso curso? A primeira coisa vai ser o desenvolvimento de habilidades globais. Habilidades globais são diversas situações que você precisa saber fazer no idioma. Se apresentar, pedir informação, comprar coisas, cortar o cabelo, precisar falar em ligação, alugar uma casa, etc, etc, etc. Essas que a gente chama de global tasks, habilidades globais, que você vai dominando essas habilidades de ir repetindo e revivendo e revivendo e refazendo e refazendo e refazendo, até você conseguir aplicar essas estruturas e vocabulários também para criar diversas outras situações. Na verdade, se tornam situações aí, são infinitas as possibilidades, tá? Nós usamos como padrão de referência para a sua jornada, o nosso padrão de avaliação pode passar em frente, a ACTFL, American Council on the Teaching of Foreign Languages. Nós usamos os padrões da ACTFL, que é uma organização norte-americana, Conselho Americano de Ensino de Idiomas, que ele vai determinar quais as habilidades que você precisa ter para atingir um determinado nível. Tá? Então, são essas habilidades que você precisa desenvolver e você vai estar trabalhando essas habilidades nível a nível até você ir chegando nas habilidades mais altas, mais complexas, digamos assim. Tá bom? Então, esse é o padrão que a gente vai desenvolvendo passo a passo aqui. E aí a gente vai praticando essas situações primeiro para depois estudar a gramática. Por quê? Nós vamos trabalhar a gramática de forma que a gente chama forma aplicada e não gramática explicada, tá? Não a teoria, mas a prática. Vamos lá. Os 4 níveis da ACTFL, então, são quais níveis, né? Primeiro nível é o Discover, que é a introdução, a porta de entrada na nossa jornada. No programa Discover, você vai do nível Novice ao nível Intermediate, tá? Novice é onde você fala palavras, Intermediate, onde você está falando frases. O segundo parte do programa, que é o Create, você vai do Intermediate para o Advanced. No Intermediate, você fala frases, no Advanced, você fala parágrafos. Depois, você vai para o Inspire, onde você vai se consolidar como aluno Advanced, onde você vai falar parágrafos, não vai mais usar o português, e você vai também estar falando no passado, vai estar criando, dando opinião, você vai estar improvisando, né? Você vai estar falando já com segurança. E aí, depois, o Lead, que você vai do nível Advanced para o nível Superior, onde você faz apresentações, onde você convence pessoas, onde você argumenta, usa embasamento científico para fundamentar as suas ideias, você justifica suas ideias com embasamento, é o que a gente chama de nível superior, onde você faz discursos. Então, você vai de palavras para frases, de frases para parágrafos, de parágrafos para discursos. Agora, Discover, parágrafos para frases, falando sobre você, o seu mundo interior. Primeiro, você começa a falar sobre você. Ali no centro, eu. Deixa lá. E aí, quando eu consigo falar sobre o meu mundo pessoal,
E aí eu vou para uma segunda etapa, que é a etapa onde eu vou falar do meu mundo ao meu redor, que é o nível advanced, tá? Falar sobre as situações do dia a dia, falar sobre situações de trabalho, falar sobre situações do que está acontecendo, as notícias do dia, esse tipo de coisa. Conseguir resolver situações, se conectar, né, com compras, negociações e assim vai. E aí, assuntos controversos, os alunos de nível superior que conseguem debater temas complexos usando, então, uma argumentação profunda sobre esses temas. Então, eu, falando sobre o meu mundo pessoal, o mundo ao meu redor, os problemas deste mundo e soluções para esses problemas deste mundo. São os 4 processos que você precisa passar para você se tornar um aluno de nível C1 no padrão europeu, um aluno de nível que a gente chama de Advanced High, para Superior no padrão da Actual, padrão americano, que é o que nós usamos. Se vocês tiverem perguntas, podem falar para a gente, e aí a gente vai esclarecendo, vai parando, vai conversando, vai dando mais exemplos, tá? Então, você vai começar o curso, a primeira coisa, você vai começar falando coisas mais simples. Deixa eu visualizar o pessoal, e aí eu vou passando, Robert. Como falar coisas simples? Falando frases mais enxutas, sem gírias do português, né? Falando de uma forma mais concreta, tá bom? Isso vai ajudando você a fazer a aquisição, falar de mais assuntos de forma muito mais rápida. Depois você vai aumentando o seu vocabulário. Aí depois você vai entendendo que você vai construindo a sua visão de mundo, as suas ideias, os seus sentimentos, a partir de ideias e figuras de linguagem que tem em inglês, que não existem no português. Porque tem coisas que você fala em português, que recursos que você usa e você fala em português, que você não vai conseguir traduzir para o inglês. E é por isso que muita gente se frustra no processo de aprendizagem de inglês. Ah, me falta vocabulário. Por exemplo, eu estava dando a nossa imersão, a X-Speech, desse final de semana, e aí a gente vai vendo muito isso. O aluno falando, por exemplo, o aluno, em vez de falar, por exemplo, dar aula, ele fala ministrar aula. Como é que eu falo? Aí ele está tentando falar inglês, né? E aí ele não consegue achar a palavra ministrar. Ele fala, me falta vocabulário. E aí eu treino o aluno a fazer o quê? Como é que você pode falar isso de uma maneira mais simples? Dar aula. Mais simples ainda, ensinar. Como é que eu falo ensinar em inglês? Teach. Como é que eu falo eu estava ensinando? I was teaching. Então, você não vai falar eu estava ministrando uma aula. Eu vou falar eu estava ensinando. Então, quando você vai simplificando, você vai ver que você vai conseguir falar sobre vários assuntos. Tem gente que espera, vai falar sobre vários assuntos, porque você tem que aprender a primeiro fazer o quê? Vamos lá? Simplificar. Falar simples primeiro, para você falar mais, falar sobre mais coisas. E depois, quando você está falando sobre vários assuntos, está confiante para falar em inglês, quando você está deitando e rolando no inglês, aí você volta puxando, incluindo expressões idiomáticas, incluindo, né, falas mais gírias, aí você vai descobrindo, mas essas expressões idiomáticas e gírias são as americanas, não as brasileiras. Porque senão, como é que a gente traduz, por exemplo, não vem que não tem? Não é don't come that don't have, tá? Então, como é que é? No way, José. Sem chance, José. É assim que eles falam. Então, você não traduz ao pé da letra. Mas primeiro você vai falando as coisas mais de estruturas mais simples, usando o princípio de Pareto, princípio 80-20. Você vai falar muito mais usando menos palavras, sendo mais assertivo, mais direto, tendo uma comunicação, né, segura, para depois, quando você está falando sobre tudo em nível avançado, na verdade, você consegue fazer isso até o nível avançado médio, que a gente chama de Advanced Med, aí você começa a trazer, né, as figuras de linguagem, as metáforas e todo o processo para você ir subindo de nível, dos níveis mais altos, tá? Mas você consegue ser fluente usando esse recurso, chegar à fluência. Porque o que é fluência? Fluência é você conseguir se manter em inglês sem voltar para o português. A conversa flui e você não depende de tradução.
você consegue ir falando. E se alguém falar alguma coisa que você não entendeu, você consegue pedir explicação, a pessoa vai te explicar como. Em inglês, ela não vai traduzir, porque você é fluente. Fluente não é você ter todos os vocabulários de inglês. Fluente é você se manter em inglês e não depender do português para se comunicar. Estão comigo? Estão acompanhando? Faz sentido para vocês? Alguma dúvida? Comunica com a gente aqui, pode falando, pode colocar o microfone, pode falar, pode perguntar, ou no chat também tem alguém aí, colocou aqui. A gente vê, ótimo. Se o Rodrigo tiver alguma dúvida, pode falar também, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar e para interagir com a gente aqui. Vamos em frente? Quais são os processos de aprendizado, né? Os melhores processos de retenção de conteúdo? Como é que você pode ter melhores resultados no processo de aprendizado? A melhor maneira de você aprender vem do que a gente chama de métodos participativos. Quais são esses? 50% de retenção quando você discute em grupo. Você aprende e já discute. Ok? 75% eu treino e já uso na hora, tem que estar usando. E 90% quando eu ensino outros. Por isso que é muito importante quando a gente fala de criar um ecossistema, criar um ambiente de aprendizado, porque quando você tem pessoas, para você treinar com essas pessoas, para você ajudar aquela pessoa que sabe menos que você, para você estimular aquela pessoa, você vai crescer muito mais, você vai ter um desempenho muito melhor, você vai ter resultados muito melhores, você vai ter 90% de retenção daquele conteúdo. É o caminho mais rápido e melhor para fazer. E é por isso que na FEBRASIS, por exemplo, quando a pessoa está fazendo o curso de coach, eles vão fazer o quê? Vão fazer pro bono, não vão? Porque quando eu estou ensinando é que, de fato, eu aprendo, tá? Então, é a mesma coisa no processo de inglês. Quando você vai fazendo a aquisição da língua, quanto mais você praticar e quanto mais você se dispor a compartilhar o seu conhecimento, mais você tem. Nós estimulamos que os nossos alunos tenham uma mentalidade de abundância. Quanto mais abundante você é, mais vocabulário você vai ter, mais confiança você vai ter, mais alto vai ser o seu nível. Vamos em frente. E a gente usa também o princípio da taxonomia de Bloom, que significa o quê? Você vai lembrar o conteúdo, você vai entender o conteúdo, vai aplicar o conteúdo, vai conseguir analisar usando o conteúdo, vai fazer avaliações usando o conteúdo e vai criar com o conteúdo. Como é que eu sei que você domina aquele conteúdo? Eu conheço o conteúdo, eu lembro o conteúdo, eu entendo o que eu estou falando, eu consigo criar com aquele conteúdo, tem gente na sala de espera, e eu consigo aplicar o conteúdo porque eu já estou expandindo com aquele conceito. Vou pegar uma estrutura, eu consigo fazer um monte de coisa com ela. Por exemplo, se eu pegar in my house, there are 5 rooms. Na minha casa tem 5 cômodos. In my family, there are 5 people. Na minha família há 5 pessoas. In my city, there are 12 million people. Na minha cidade há 12 milhões de pessoas. In my company, there are 100 people. Na minha empresa há 100 pessoas. In this class, there are 7 people. Nessa sala, há 7 pessoas. Eu usei a estrutura there are de várias formas diferentes. Por quê? Porque eu já domino essa estrutura. Porque eu, de fato, sei. Então, quando você sabe, você vai conseguir usar nas mais diversas situações. É assim que a gente consegue perceber e avaliar o seu processo. Como é que funciona, então, a aquisição da língua e como a gente vai memorizando os conteúdos, tá? Nós temos 3 tipos de memória. A memória sensorial, ela dura menos de 1 segundo. A memória de curto prazo, ou a memória de trabalho, mais ou menos, um pouco mais de 1 minuto. E a memória de longo prazo dura a sua vida toda. Quando a gente vai treinar, o nosso objetivo é pegar esse conteúdo e transformar numa memória de longo prazo, tá? Isso vai virar para você uma memória de longo prazo. E quais são as memórias de longo prazo que a gente quer? Primeiro, uma memória de procedimento, procedural memory. Por quê? Você consegue falar sem pensar. Você está usando músculos. E você não precisa pensar. Mas também a memória declarativa, que é fatos e eventos que você consegue narrar e falar em inglês. Episódios e convicções, valores, opiniões, tá? Você consegue usar sem precisar ficar traduzindo do português para o inglês. Então, esse é o nosso objetivo, que você consiga manter o vocabulário, que você consiga produzir ele, reproduzir ele, pronunciar ele com confiança, porque isso vai estar na sua memória de longo prazo. Vamos em frente, então, e perceber como é que isso acontece. Vamos correr rapidinho aqui. Pode ir em frente.
A gente sabe que as nossas memórias elas não guardam todas as informações. Você ouve, joga fora, ouve, joga fora, ouve, joga fora. Quem organiza as informações para que elas vão para a memória de longo prazo é esse cara que parece um cavalo marinho chamado hipocampo. Tá? Quando você recebe uma informação, você consegue lembrar de 5 a 7 itens por vez por um período curto. Mais do que isso, você não consegue. Pode pegar números, por exemplo. Como é que você faz quando você quer decorar um número de CPF ou um número de telefone? Você divide ele em grupos de 3. É ou não é? No máximo 4. Por quê? Porque se você passar disso, já fica mais difícil de memorizar. Então, você coloca blocos pequenos. Então, a gente transfere aquela informação em blocos pequenos, trabalha aquela informação, junta com outro bloco e o outro bloco, até você ter informação completa. Então, da mesma forma que você vai aprender a criar com a língua, tá? Em grupos de informações curtas, que juntando vai formando textos e informações maiores. E para isso a gente usa uma técnica chamada rehearsing, que é um ensaio, tá? Essa técnica vai fazer com que você leve a informação para a memória de longo prazo. Como é que ela funciona? Vamos em frente? Eu pego aquela informação e, ao invés de ficar lendo o material várias vezes, ou repetindo a informação, ou copiando o material, que a gente chama de memória de baixo nível, eu vou trazer aquela informação com velocidade, muita velocidade, e eu já vou criar com ela, tá? Vou colocar ela dentro de um contexto. Vamos em frente. Pode ir passando, Robert. Pode seguir em frente. Para isso, a gente vai usar algumas formas. Primeira forma, pode seguir em frente, e aí é um conceito criado por Badley, tá? Um pesquisador que trabalha, é um neurocientista que também trabalha fonoaudiologia, tá? E ele fala que tem 3 caminhos para a gente receber as informações, as memórias. O primeiro caminho é o estímulo visual, que vem os sentidos, tá? Quando você recebe a informação pelos seus sentidos, o seu cérebro ele vai focar naquela informação e ela vai virar uma memória de curto prazo. Se ele não focou, vai embora. Nesse momento, você está recebendo vários estímulos. E algum estímulo chama mais a sua atenção. A gente costuma falar que a mosca é um negócio pequenininho, mas dá um trabalho danado, porque ela tem um poder enorme de quê? Tirar a sua atenção. Quando você foca na mosca, você perde o foco de tudo que está acontecendo ao seu redor. Se nesse momento você estiver passando muito calor, calor demais ou frio demais, você não consegue focar no que eu estou falando. Se você estiver com fome, você não consegue focar no que eu estou falando. Se eu estiver com sono, você não consegue focar no que eu estou falando. Mas se você está focado no que estou falando, pode acontecer outras coisas ao seu redor e que você não vai perceber. Tá? Então, à medida que você focou, você vai para a memória de curto prazo, você vai treinar essa informação através de caminhos de histórias, de visão ou de imagens. São os 3 caminhos que a gente usa. Histórias, contexto, visão, tá? Desculpa, visão, imagens, está aqui. E também, o terceiro é o processo que a gente chama de looping fonológico, repetindo a informação rápido em pedaços para que aquela imagem, aquela memória fique no seu cérebro. Como é que, então, essas informações vão se transformar em produção, em comunicação, em fala? Isso tem a ver com duas personagens do seu cérebro, que é as 2 áreas importantes, que é a área de Wernicke e a área de Broca. Quantos de vocês já ouviram falar sobre a área de Broca e a área de Wernicke? A área de Wernicke é a área que produz no seu cérebro a produção, a organização, a compreensão da fala. Você recebe uma informação e o seu cérebro vai organizar a área de Wernicke. E a área de Broca é que organiza a produção da fala. Então, por exemplo, se a pessoa tem um derrame, um AVC, ou se a pessoa tem um acidente que afeta a área de Wernicke, o que acontece? Tem um problema que chama de afasia ou afásia, e aí essa pessoa fala coisas totalmente sem sentido. Ela, janeiro, você, amarelo, cachorro, aquele.
não azul baixo, lua, terremoto. Não tem nada a ver uma coisa com outra, não tem conexão nenhuma, não consegue organizar por categorias, não consegue organizar por som, não consegue organizar por nada. Porque quem organiza essas informações no cérebro é a área de Phoenix. E se você teve um problema lá que foi a afasia, ou por um AVC, ou por um acidente, ou por uma cirurgia no cérebro, ele perde essa capacidade de organizar as informações. Ele aponta para uma caixa e ele fala ovo, porque ele não consegue conectar. E a área de Broca? Eu tenho as informações organizadas e aí eu vou tentar falar e eu falo como? É daí que vem a expressão de uma pessoa que é tantã. Porque uma pessoa tinha sofrido um acidente cerebral e aí ele voltou, mas aí, como ele teve afasia na área de Broca, ele só falava o quê? Tantã. E aí virou, quando alguém, a pessoa acha que alguém está doido, fala que aquela pessoa está tantã. Tá? Porque essas duas áreas trabalham juntos. É a área de Broca que se comunica com a nossa, toda a região da nossa boca, tudo que produz o som, a produção do som, a mandíbula, a posição da língua, né? Ela organiza tudo isso para produzir o som. Então, quando você vai treinar, você precisa fazer o quê? Primeiro, eu preciso entender o que eu estou falando em inglês. E segundo, eu preciso usar a minha boca sempre no treino. Como eu estou dando essa apresentação em português, o que eu estou fazendo? Você compreende o que eu estou falando. Mas se você vai treinar em inglês, e eu te dou expressões que você não compreende, você fica tentando pensar em português para ver se faz sentido para você, você não consegue produzir em inglês isso. Ok? Vamos em frente. Pode passar um pouquinho. Por isso, para treinar a área de Broca e a organização da mente, você precisa focar em treinos com velocidade, que primeiro é mais importante, vem antes da velocidade do que a pronúncia. Você vai assistir vídeos curtos, com trechos pequenos de roteiros que você vai precisar treinar. E você vai treinar junto comigo nesses vídeos, falando junto comigo com velocidade. Muita velocidade. Quanto mais rápido, melhor, que você quer transformar isso numa memória, e você sabe que seu cérebro ele não consegue armazenar coisas grandes, então essas memórias têm que ser rápidas. E aí você treinou, usa. Treinou, usa e vai aumentando o seu conteúdo até você ter conversas completas, ok? Vamos ver então o seu processo de evolução. Como eu falei, você vai passar pelos níveis novice, palavras, intermediate, frases, advanced, parágrafos, superior, discursos. No novice, você não tem a habilidade funcional, você só consegue saber algumas palavras memorizadas, mas não consegue juntá-las para formar frases. No intermediate, você consegue criar, responder e perguntar coisas simples, falar de coisas familiares, situações e transações simples. No advanced, você consegue narrar e descrever o passado, presente e futuro e lidar situações complicadas. E no superior, você consegue dar suporte para a sua opinião, falar em hipóteses, discutir assuntos abstratos e lidar situações não familiares. Então, isso é uma jornada, é um processo. Você precisa passar pelo processo. Porque é o processo que vai te levar a ter a segurança para você falar, dar um discurso, fazer uma apresentação, fazer uma entrevista, debater com alguém, propor ideias, defender suas ideias, e aí vai. Nós, então, trabalhamos com o que nós chamamos de método NELF, que envolve 4 áreas: a neurociência, espiritualidade, linguística e fonoaudiologia. Algumas das coisas que nós falamos aqui envolvem linguística, fonoaudiologia, neurociência. Vocês já puderam ver bastante disso. E você fala, e onde entra a espiritualidade? Tem a ver com o que vocês conhecem muito bem, né? Com a questão do ser, ter, fazer e ter, ser, fazer e ter. Quando a gente entende o sentido, o propósito, quando a gente linka o aprendizado do inglês com as nossas questões mais profundas, nós vamos ter melhores resultados, nós vamos ter mais a segurança, nós vamos lidar com os seus medos, com a sua autoimagem, tudo isso para ajudar você
a passar pelo processo, a superar os seus obstáculos e a fazer o processo de aquisição da língua com segurança e também com mais eficácia. Nosso treino, vocês vão ter dentro desse pacote, só para a gente lembrar, 6 meses, incluindo o treino na plataforma, onde você vai trabalhar com os nossos vídeos, vai ter uma atividade ali de avaliação, você tem que treinar aquele conteúdo, a avaliação está gamificada e também nós vamos estimular vocês a criarem ambientes de prática com outros colaboradores Febracis, para estarem treinando, para estarem se estimulando, para estarem crescendo. A gente vai dar as ferramentas para vocês. Uma vez por mês eu vou estar dando uma mentoria com treino de inglês e também tirando dúvidas e passando para vocês ferramentas que vocês vão poder estar implementando um ambiente de prática de inglês onde vocês estão e para vocês terem o melhor resultado, estímulos, né? Para terem um resultado maior e mais rápido dentro desse processo que vocês vão estar vivendo aqui. Nossa primeira meta, então, do estágio, que a gente chama de estágio Discover, é levar vocês para a prática do Intermediate. Eu não sei se eu tenho algum aluno aqui algum de vocês que já esteja num avançado ou intermediário alto, um high intermediate, ou alguma coisa assim. Tem alguém que já tem uma base de inglês e que já fala em nível avançado aqui no grupo, sim ou não? Coloca aí no chat se sim. Se não, mesmo que tenha, eu peço, dá uma olhada aí nas nossas respostas. O pessoal está pondo. Eu sempre estimulo, ok. O Rodrigo disse que sim, ótimo. Não, isso aí foi outra pergunta, né? Desculpa. Só o Rodrigo está respondendo que não. Ok. Obrigado, gente, pelo feedback. Ótimo, perfeito. Vocês vão fazer o passo a passo. Tá? Vamos fazer o passo a passo. Geralmente eu peço para alunos que já são avançados que eles façam também, porque quando alunos avançados normalmente tem uma coisa que a gente chama de erros fossilizados. São erros que a gente adquiriu e que se transformam em uma memória. E aí eu não consigo quebrar isso. E esse treino de velocidade dos detalhes pequenos ajuda você a criar nova memória e corrigir os erros fossilizados. Que são treinos de velocidade com os roteiros, dos temas que você vai trabalhando, mas também do que a gente chama de grammar maps, de estruturas de gramática, que a gente não estuda gramática de forma teórica, mas de forma prática, de forma aplicada, tá bom? Então, você vai começar falando sobre o seu mundo pessoal, se apresentando, falando dando descrições de pessoas, de lugares, de família, da casa, da cidade, da sua rotina diária, rotina de trabalho, fazendo perguntas, descrevendo objetos, e isso vai levar com você, no final dessa primeira fase, consiga já se comunicar, já criar e já conseguir se comunicar falando sobre o seu nível, sobre o seu universo pessoal. Tá? Vocês vão aprender como pegar o que vocês já têm para criar coisas novas. Então, o que vai determinar o quanto você vai estar falando no final só dessa primeira fase vai ser o quê? O seu comprometimento e o quanto você se joga, se arrisca para criar coisas que você já tem. Lembrando que esse não é os 6 meses, tá, gente? Esse é o primeiro estágio que você tem, normalmente leva 3 meses esse estágio, dependendo do quanto você vai se dedicar à plataforma. Quem vai determinar o quanto tempo você vai fazer a plataforma, né, e vai passar as fases, é você mesmo. Tem a ver com o tempo que você vai se dedicando ali à plataforma, tá? Então, um aluno que faz um processo tranquilo ali, treina um pouquinho, sem se matar, vamos dizer assim, mas tem constância, vai fazer esse processo que vocês estão vendo aí em 3 meses. Deixa eu ver as perguntas ou comentários. Boa pergunta, Rodrigo. A nossa base é o inglês americano, tá? Toda a base que a gente está construindo é em cima do inglês americano. Nossos exemplos, mais para frente você vai ter, nos próximos níveis, quando você está fazendo os treinos de listening, treinos em outros níveis, quando a gente tem treinos de pronúncia, tudo mais, as nossas referências são inglês americano, tá bom? Alguém está escrevendo ali em cima, só me para mim um pouquinho dentro do chat.
Robert, por favor. Acho que sou intermediário, não sei, mas vamos ver o processo do zero e reprogramar tudo. Isso aí, Elton. É isso que a gente recomenda, porque se você está no intermediário, você está muito perto, porque o que conta para a gente mais importante é o quê? A sua produção. Tá? Então, se você está no intermediário, o que costuma acontecer? Nesse primeiro treino, que é o Discover, você vai perceber que o seu vocabulário que você vai ter vai se unir aos vocabulários novos que você aprende, você vai ganhando confiança e o seu vocabulário expande, tá bom? E aí você vai ter muita velocidade, muita segurança para participar. O que eu falo para vocês, gente? É muito importante, vai ajudar muito vocês, especialmente nesse modelo que a gente construiu para a Febracis, que vocês se conectem. Se você tem mais pessoas que estão na base onde você está, eu sei que tem alguns em Fortaleza, alguns em São Paulo, né? Se estimulem, a gente vai dar ferramentas, a gente vai estimular vocês para implementar práticas no seu ambiente, para vocês estarem se ajudando, para estarem praticando juntos, para um estar conectado com o outro, ajudando uns aos outros, porque quanto mais a gente vê a sua entrega, mais a gente vai dar. Tá? Essa é a nossa condição. Vocês já têm o processo, vocês estão aí, vocês têm o processo, vocês vão ter o estágio, vão ter acesso à plataforma, vão ter conteúdos, vão ter as mentorias. A gente quer dar mais coisas, mas a gente precisa também olha, a gente está vendo os resultados, você está com dúvida, vai perguntar para a gente, vai pedir ajuda, a gente vai estar aberto para ajudar vocês, por isso que montamos o canal de WhatsApp, que vocês vão poder usar para se comunicar com a gente, mas vai ser muito importante a gente ter esses feedbacks de vocês, para a gente poder entregar mais conteúdos, mais recursos, mais materiais, para que vocês possam aproveitar o máximo possível dessa experiência, dessa oportunidade que nós queremos construir juntos com vocês, para construir uma história bonita, uma história realmente real para vocês, tá bom? Vamos dar uma olhada. Alguma outra pergunta sobre essa parte mais teórica, só para vocês entenderem por qual objetivo, gente, da gente fazer essa conversa toda aqui, que eu confesso para vocês que é a parte que eu menos me empolgo, porque eu falo demais. A minha parte que eu sempre falo aqui na nossa equipe é que há um lema para a gente que nas nossas aulas que tem que dar show é o aluno tem que falar bastante. Mas é muito importante a gente explicar para vocês o porquê a gente faz do jeito que faz. Tem base científica, é testado, é validado. A gente está indo para os critérios científicos. A gente foi ver fonoaudiólogos, neurocientistas ligados à área de fonoaudiologia, Chalmers. A gente foi olhar o M. Halley, que escreve sobre flow, uma série de pesquisadores. Vocês viram ali no começo já as referências também que a gente usa, citações de pesquisadores da área da aquisição de língua, porque não dava para a gente ir para os modelos, para os cursos, para os materiais de curso de inglês que estão no mercado, para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Nós vimos nessa última imersão em 4 dias. 4 dias, alunos saírem do novice para o intermediário high, alguns já chegando no avançado em 4 dias. Nós vamos estar postando os depoimentos, tem lá já no Instagram muita coisa da experiência, e isso só é possível porque a gente precisou sair dos modelos tradicionais de ensino e buscar em quem de fato está discutindo do jeito sério a fala, neurocientistas, fonoaudiólogos, pesquisadores nessas áreas, para a gente poder formar esse material e apresentar isso para vocês. Então, essa é a nossa base teórica, a nossa base de metas e objetivos. E agora eu quero mostrar para vocês rapidamente a plataforma que vocês terão acesso. Eu posso mostrar aqui no meu computador direto e falar direto com eles? Pode. Eu vou fazer o seguinte, para vocês conhecerem um pouquinho mais da plataforma, eu vou passar para vocês vão conversar um pouquinho agora com o Robert. Tá? O Robert é o nosso responsável pela área tecnológica e ele vai também estar deixando o WhatsApp dele para qualquer dificuldade que vocês tiverem. Já está no grupo. Para qualquer dificuldade que vocês tiverem de acesso à plataforma, enfim, e necessidade que vocês tenham de orientação, tá bom? Mas o Robert vai passar agora para vocês um pouquinho da nossa plataforma, do curso Como Aprender Inglês Estudando de Casa. Depois eu volto para a gente fazer o nosso encerramento. Olá, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estão ouvindo sim.
Legal. E vocês estão vendo a plataforma? Vocês estão Sim. conseguindo enxergar a plataforma? Bom, hoje eu vou pegar o e-mail de todos vocês e vou gerar um link de acesso. Então, vocês vão acessar, vocês vão receber o link da plataforma, o login vai ser o e-mail e a senha vocês vão criar na hora que vocês entrarem. Quando vocês entrarem na plataforma, nós estamos fazendo uma migração dos nossos outros cursos, inclusive o que vocês vão fazer a partir do dia 15, onde vai haver uma nova live, né, de bem-vindo, e aí já tocando em inglês diretamente. Mas até lá, para vocês já terem acesso à plataforma, vocês vão ter acesso a esse curso aqui, ó, Como Aprender Inglês Estudando de Casa. E vocês já vão ter acesso à plataforma e clicando neles, eu acho que ele é muito parecido com cursos online, que vocês já devem ter algum tipo de hábito. Você vai iniciar o curso, ele tem apenas 9 lições, tá? E conforme vocês forem passando por ele, você vai marcar como concluído, ele vai aparecer ali a conclusão e vocês já vão passar para a próxima, tá? Aí vocês têm vídeo, vocês têm um podcast e você tem o quiz. Ele tem um sistema muito amigável para celular. Quando vocês acessarem ele pelo celular, ele parece que você está num app, mas na verdade ele é responsivo, tá? Então vocês têm a impressão que está no app navegando, mas você também pode acessar pelo computador da casa de vocês. Essa migração que está acontecendo, por isso que ainda não vou dar acesso ao curso, ao XPIT, o Select, que vocês vão ter acesso a partir do dia 15, mas vocês tendo acesso à plataforma, começando a utilizar a plataforma, vocês já podem tirar dúvida comigo, quando é um suporte via WhatsApp. Então, qualquer momento que vocês tiverem dúvida, talvez eu não responda imediatamente, mas assim como vocês respondem o WhatsApp, assim que eu ver ali a pergunta de vocês, eu vou estar respondendo, tá bom? Então, durante o dia de amanhã, vocês vão receber esse acesso, e eu vou avisar no grupo ali, pessoal, ó, já enviei o acesso. Caso alguém não tenha recebido, caso alguém tenha alguma dificuldade, aí vocês já começam ali a me invitar, assim, a me questionar ali, tirar qualquer dúvida. Alguma dúvida, por enquanto, assim, em relação ao acesso, que eu vou enviar para vocês? Tudo tranquilo. Tranquilo? Então, tá certo. Eu fico aguardando vocês aí disponível aqui, até para outras dúvidas aí, se vocês tiverem em relação a XPIT, em relação a eventos, sugestões, tá bom? E vocês precisarem informar alguma coisa em grupo, vocês fiquem à vontade para me questionar qualquer coisa ali, tá bom? Vou voltar para o Teacher Sam. Vamos lá? Deixa eu ver. Estão conseguindo me enxergar aí? O pessoal tá vendo você? Sim. Tá ok. Legal. Muito bem. É que a gente perdeu um pouquinho aqui o retorno, mas agora estão vendo. All right. Very good. Elton, se você recebeu as informações para estar aqui hoje, então nós já temos o seu e-mail, certo, Robert? Sim. É o e-mail que vocês cadastraram na plataforma. Uhum. Então, esse e-mail já está com a gente, já fiquem tranquilos, tá bom? Uma coisa que eu vou pedir é que no processo a gente vai estar mandando para vocês pesquisas, por favor, nos mandem os seus feedbacks, tá certo? Porque isso vai nos ajudar muito a alinhar a comunicação, a produzir coisas também que possam trazer essa percepção de valor para vocês, porque o que a gente tem percebido no curso online, assim como vocês, nós somos uma empresa que vinha de programas 100% presencial e na pandemia tivemos que migrar para o online. Então, vocês sabem o processo que a gente está passando aqui. Agora estamos indo para esse momento híbrido, né, com as experiências presenciais e online também. E o que a gente percebeu, e por isso que a gente segurou vocês para colocar nessa versão da plataforma, né, não versão de anterior, porque a gente corrigiu uma série de erros. O que a gente percebeu na versão anterior? Quem fez o trabalho cresceu muito, tá?
Cresceu muito, assustadoramente muito mesmo, muito legal. E a gente tem acompanhado esse pessoal, mas no começo alguns tinham dificuldade em fazer o trabalho porque não alguns questões mais de automatização da plataforma, não estava tão automatizada, não estava, né? Então a pessoa ficava um pouquinho ali cansada ou se perdia, onde é que eu parei, eu tenho que continuar. Então, por isso que a gente segurou. Então, a gente sabe que se você fizer o trabalho, fazer as atividades, praticar falando, sempre assistir o vídeo falando, praticar falando, tá? E fazer atividade, criar grupos de prática de conversação para treinar os conteúdos que vocês vão passando ali. No começo vai ser conteúdos bem simples. Conteúdos bem simples. Mas isso vai se acumulando. Vai se acumulando. Aqui a gente fala do A mais B. Tem alguém na sala de espera? A mais B, A mais B mais C, A mais B mais C mais D. Quer dizer, vou sempre repetindo o que eu já fiz e acrescentando alguma coisa nova, repetindo e acrescentando. Lá em cima, você clica lá, Nef Carneiro, Admit. Tá bom? E aí você vai ver que, naturalmente, nós tínhamos alunos que tinham um grande problema de pronúncia, mas persistindo, fazendo exercício, naturalmente também foi corrigindo a pronúncia. A gente tem atividades mais para frente que você vai ver que vão ser mais focadas na parte de fonoaudiologia também. E temos os nossos programas de imersões, que hoje acontecem em São Paulo. Eventualmente, eles vão acontecer de forma presencial e online, e eventualmente também estaremos expandindo para outros lugares do nosso Brasil, para a gente realmente ter esse movimento aí de levar as pessoas a aprenderem de uma forma mais natural, mais rápida e mais profunda, tá bom? Nós decidimos entregar esse programa para vocês, então vocês vão nos avaliar. O único compromisso que a gente pede de vocês é que vocês nos deem os seus feedbacks, façam as atividades, participem, peçam ajuda, tá bom? E que vocês compartilhem com seus conhecidos, com seus amigos, enfim, clientes e pessoas, e falem sobre a XSpeech, a The Immersion House. A XSpeech é a nossa nova marca que a gente está lançando esse ano. Falem sobre o nosso trabalho à medida que vocês vão experimentar. Você vai degustar, você vai comer, você vai treinar. E se a comida for boa, compartilhe com pessoas para que a gente possa espalhar esse processo, para que a gente possa gerar realmente essa mentalidade de abundância e conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis e ter essa troca, né, de comprometimento uns com os outros. Só da mentoria mensal. Vou começar dia 15 e depois... Repetindo, vocês vão ter uma mentoria mensal comigo e também com a Tereza. A Tereza, ela não pôde estar hoje aqui, ela está com suspeita de Covid, mas ela é fonoaudióloga, estudou escola americana toda a vida dela, e ela faz toda a parte, uma parte forte aí da parte de fonoaudiologia, junto com a gente e tudo mais. Nós estamos aqui no finalzinho já, tá? Então, nós vamos dar uma mentoria mensal para vocês. Dia 15 será a nossa primeira mentoria, 15 de fevereiro, que essa é a nossa meta. A gente faz essa mentoria junto com outros alunos também da XSpeech, e aí vocês já têm acesso definitivo à jornada XSpeech no curso Select. Tá bom? Então, já coloca aí na sua agenda, compartilha com o pessoal também. Robert, o grupo do WhatsApp está aberto para... A gente, normalmente, os nossos grupos do WhatsApp ficam fechados só para os administradores, para evitar aquela coisa de o pessoal ficar falando de política, ou ficar jogando um monte de meme, ou ficar jogando aquela corrente, né, que se você não participar da corrente, você vai ser amaldiçoado. Então, eles são os administradores. Mas nós vamos estar abrindo o grupo para vocês poderem comentar, compartilhar por ali. Depois a gente vai fechar de novo esse grupo e o Robert vai ser o seu canal de contato para dúvidas que vocês tiverem daí então. Ok? Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Algum feedback? Alguma dúvida que vocês tenham? Não? Ok? Na mentoria do dia 15, a gente vai ter treinos da plataforma para vocês pegarem o jeito. Tá bom? Então, a gente vai te dar os treinos para você entender como é que faz, e aí depois você vai para a plataforma já pronto. Então, você precisa vir para a mentoria e participe. Se você tem alguém que vai participar do curso e não pode estar aqui hoje, essa live vai ser editada, está sendo gravada, vai ser editada, e aí ela vai estar disponível
e aí a gente vai estar avisando lá pelo grupo que os outros podem assistir tudo que foi passado hoje, enfim, num outro momento. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo seu compromisso, parabéns pela sua seriedade, estar aqui com a gente. Nossa foto. Fala lá, Ivan. Vamos bater nossa foto. Abra umas Vamos, câmeras. vamos, obrigado, é Pede verdade. pra todo mundo Coloca a aparecer foto aí. aí, obrigado, é isso aí, Ivan. Olha lá. Pede para todo mundo aparecer. Cadê o Uau, Elton? eu ia deixar Francisco? passar, tá vendo? Cadê o Matheus? Cadê o Elton, o Francisco, o Matheus, né? Pra gente marcar aí, ó. Tô vendo aí o Rodrigo. Rodrigo, você tá onde? Só me lembra? Eu estou em Campina Grande, na Paraíba. Uau, que legal. Que joia. Faço Bom. parte do time Febracis e hoje trabalho de forma remota. Aham. Ivon, Rafaela, Elton, quanto tempo, gente? Estou por aqui. Ele deixa a falsa modéstia de ser um grande poeta. Ô, meu irmão. Vai fazer poesia agora em inglês. Pois Cara, é. eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou filho de cearenses, né? E eu sei que os cearenses têm um poder tremendo com as palavras e uma atitude maravilhosa também. Então, é uma alegria estar com vocês aqui, o Rodrigo lá na Paraíba, que legal, né? Você está também. Só para eu sei que tem gente, né, no Nordeste, gente em São Paulo, só para a gente saber quem está onde. Eu sei que o Ivan da parte de eventos, né, Ivan, que organiza os eventos e tal, legal. A gente lembra da última live. Nef, você está onde? Eu sou de Fortaleza mesmo. Tá em Trabalho Fortaleza. aqui com o Ivon. Tá com o Ivon aí, joia. Muito bem. Cadê o Elton? O Elton saiu na hora que a gente tira a foto. Francisco, Matheus, vê se a gente Foi buscar faz a a foto. comida. Aparece Oi? o Matheus. Não faço cerimônia. E o Eleilson? O homem das câmeras está com medo da câmera. Não, eu vou ligar a câmera aqui agora. Aí, você sabe que eu sou falante só, né? Cadê o Francisco e o Mas Matheus? hoje eu tô calado. É porque eu tô meio embaçado aqui com os filhos, sabe? Aí tá até escuro aqui, aí eu tô mais como ouvinte hoje. Graças a Problema Deus, não, é só a bota os primeira. meninos, a gente gosta de menino. Coloca aí, a gente. Ó, o É, Neto no tá escuro. trazendo. Ó, que lindo! Uau! Aí, ó. Uau. Que Eu lindo. fui do lançamento e outra aqui na aula. Vamos sorrir aí, então. Vamos lá, Sorriam, gente. pessoal. Vamos sorrir aí. Vamos sorrir, Quem vai bater o Segura- retrato? Eu vou bater o retrato aqui, ó. Só segura uns 3 segundos de sorriso aí, hein? 1, 2, 3 e já. Aí, saiu todo mundo bem. Eu já Foi. estou compartilhando no grupo imediatamente. Pronto. O grupo Febracis já está. Tá lá a foto, ó. Espera aí. Opa, subiu. Tá aí no grupo do WhatsApp, gente. Tá no grupo do WhatsApp lá. Inclusive, meu contato, tá, gente? Então, se vocês quiserem anotar aí como suporte, se alguma dúvida surgir, tiver alguma dificuldade, fiquem à vontade aí. Tá bom? E é o Lombardi? All right. Thank you so much. Muito obrigado. Mais uma vez, Bye, bye. parabéns pelo seu comprometimento. Boa noite e boa semana para bye. todos vocês. Se Bye. cuidem. Nos vemos dia Obrigado. 15. Thank you. Thank you. Yeah.